Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje aqui a correção da segunda semana das atividades de matemática do segundo ano EJA, certo? Então, nessa semana, nós vamos trabalhar com a parte de construção de gráfico de função, né, do segundo grau, ok? Eu costumo separar em 7 passos principais, né, foi o material que eu deixei para vocês, para fazer gráfico de função do segundo grau, ok? Então, o primeiro passo é você pegar a função, certo? Transformá-lo na equação. De que maneira? Fazendo f de x igual a zero. Então, você vai ficar com uma equação de segundo grau, desse tipo aqui, ok? Uma coisa importante, né, de você estar observando na função é o seguinte: o valor do coeficiente a aqui, ó, que é o número que está acompanhando o x quadrado. Se o a, né, esse número, for um número positivo maior que zero, quer dizer que a parábola tem concavidade para cima, assim, ó, ok? Se esse a aqui for um número negativo, menor que zero, então ela vai ter concavidade voltada para baixo, desse jeito aqui, ok? Já é uma coisa importante para você ter uma ideia de como é a cara do gráfico da função quadrática. Determinar os coeficientes, né, os numerozinhos que estão aqui na função, ou na equação aqui no caso. O a é o número que está junto do x quadrado, o b é o número que está junto do x e o c é o cara que está sozinho. Depois encontrar o discriminante delta, por essa forma, o vértice da parábola, né, que é dado por essas duas formulinhas. Então o vértice da parábola, v, né, quando você faz a conta e descobre aqui o x do vértice e depois o y do vértice, então o vértice da parábola é dada pelas coordenadas aqui, ó, x do vértice e y do vértice, ok? O que isso quer dizer, né? O vértice vai ser ou o ponto mais alto da parábola ou o ponto mais baixo, né? Que a gente fala de valor mínimo e valor máximo da função, ok? Então esses valores aqui, esses pontos são vértices da parábola. Agora aqui, ó, encontrar as raízes da equação, né? Porque a gente já fez aqui, ó, o f de x igual a zero. Então a gente vai trabalhar com a equação, né? Com essa equação aqui em cima, certo? Já vai ter encontrado o delta no passo 3, ok? Então no passo 5 nós vamos encontrar as raízes da equação, x1 e x2. Uma para o caso quando a raiz de delta é positiva, que é esse aqui. Outra para o caso quando a raiz de delta é negativa aqui, ó, certo? Então vamos lá. Então as raízes da equação são valores, né? Então eu escrevi aqui, ó, estamos procurando, né, a interseção do gráfico com o eixo x, né? Então as raízes da equação de segundo grau pode acontecer de não ter raízes reais, né? Mas tendo raízes reais, né, quando o delta, que é o seguinte, quando o delta é maior que zero, tem duas raízes reais e elas têm valores diferentes. A gente viu isso na outra aula. Quando o delta é igual a zero, tem duas raízes reais, só que as duas são repetidas, têm o mesmo valor. Agora, se o delta for menor que zero, aqui no passo 3, ó, quer dizer que não tem raiz real nesse caso. Tá? Então, qualquer um desses dois primeiros aqui, ó, vai ter interseção com o eixo x. Se o delta for maior que zero, né, vamos ter dois valores aqui, ó, assim, diferença. Se o delta for igual a zero, quer dizer que tem um valor apenas. Ou seja, o gráfico vai fazer isso, né, ou pode ser assim também, certo? Tem apenas uma raiz aqui, ok? Agora, se o delta der negativo, quer dizer que não tem interseção com o eixo x aqui, ó. Então, você tem lá o eixo x, a parábola vai ser assim ou assim,
certo? Se o delta for negativo. Sexto passo, né? Para encontrar aqui a interseção do gráfico com o eixo y, você vai fazer o x igual a zero lá na função. Então você vai botar o x igual a zero aqui, x igual a zero aqui, você vai descobrir a interseção do gráfico, né, no caso a parábola, com o eixo y. Porque, ó, lembrando que o f de x também pode ser chamado de y, ok? Juntando essas informações todas, a gente pode montar o gráfico aqui. Então vamos lá. Primeiro caso aqui, ó, f de x é igual a x quadrado mais 2x, né? Então, de cara a gente já sabe o que, ó? O coeficiente ali, ó, né? É 1, porque 1 vezes x quadrado, né, é igual a x quadrado. Então, o coeficiente a é 1. E a gente sabe, ó, esse 1 é um número que ele é maior que zero, né? Então, isso aqui é maior que zero. E sendo maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, a parábola nossa vai ser assim, né? Vamos continuando, né? Agora transformar essa função aqui em uma equação. Então, é só fazer o f de x aqui igual a zero. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado mais 2x igual a zero. Ok? Então, os coeficientes. Ó, o a é o cara que está junto do x quadrado. Então, a é 1. O b é o cara que está junto do x. Então, b vale 2. E o c é o cara que está sozinho. Então, o c vale 0. Porque não tem ele aqui no primeiro médio. Agora, para encontrar o discriminante delta. Então, a gente precisa dos coeficientes b, a, c, né? Então, só que a gente já achou eles aqui no passo 2, certo? Então, vai ficar como? Ó, delta... Esse delta ficou zoado. Delta é igual o b ao quadrado, então 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 0. Então, daqui, a gente tem o quê? Que delta vai valer quanto? Olha lá. O 2 ao quadrado aqui é 4. Né? Agora, ó, menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes 0 é 0. Né? Então, essa parte aqui, ó, dá 0. Quer dizer o quê? Que o delta vale 4. Ok? Isso é importante que a gente vai precisar para achar aqui o x do vértice e o y, na verdade o vértice, né? Porque precisa do delta aqui no y do vértice. Então vamos lá, ó, o x do vértice é menos b sobre 2a. Então é o menos da fórmula e o b. Só que o b, olha aqui, vale 2. Então vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes o a. 2 vezes 1. Ok? Então daqui a gente conclui o quê? Que o x do vértice vai ser igual, né, igual a... Aqui no denominador, ó, 2 vezes 1 é 2, né? Então fica menos 2 dividido por 2, isso dá menos 1. Então, beleza, achou o x do vértice. Agora vamos achar o y do vértice. Vamos pegar aqui em cima. Y do vértice vai ser igual. O y do vértice, olha aqui, é menos delta sobre 4a. Então, menos o valor do delta. Então, é menos 4. A gente achou o delta lá no passo 3. Dividido por 4a. 4 vezes o a vale 1, né? Então, 4 vezes 1. Então, daqui a gente conclui o quê? Que o y do vértice é igual, ó, aqui no denominador, 4 vezes 1 é 4. Então, menos 4 dividido por 4 dá menos 1 também. Coincidência, né? Então, o vértice tem quais coordenadas? Ó, menos 1, que é o x do vértice. E o y do vértice agora é menos 1 também. Então, a gente já achou um ponto importante da nossa parábola, né? Que é o vértice.
Então coloca ele ali já. Então a gente já faz aqui um plano cartesiano, eixo x, eixo y. Então olha lá, o vértice deu menos 1 para x, menos 1 para y. Então olha aqui, ó, menos 1 para x, para menos 1 para y, juntando, ó, esse ponto aqui é o nosso vértice, ok? Menos 1 para x, menos 1 para y. Seguindo, agora encontrar as raízes, né, da equação. Só que a gente já encontrou o delta lá no passo 3, né? Então isso vai facilitar bastante. Então x vai ser igual menos o b vale 2, lá no passo 2. Então vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta, só que o delta é 4. Dividido por 2a. Então 2 vezes 1. Né? E a raiz quadrada de 4 aqui é 2, né? Então vamos fazer aqui já. Então x1 vai ser o quê? É menos 2, né? Mais a raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então daqui a gente tira aqui o x1 vai ser igual ao que, ó? Menos 2 mais 2 é 0, e 0 dividido por 2 é 0. Então uma raiz vale 0. E a outra? Nós vamos fazer, né, com o sinal de menos agora. Então x2 vai ser igual a menos 2 menos a raiz quadrada de 4, que é 2. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então aqui, ó, a gente conclui o que, ó? Que o x2 vai ser igual a, ó, menos 2 com menos 2 aqui no numerador dá menos 4. E menos 4 dividido por 2, menos 2. Encontramos a outra raiz, né, da nossa equação. Uma outra maneira de ver, né, que as raízes são 0 e menos 2 é o seguinte, ó. Tá vendo aqui, no primeiro passo, que a gente tem aqui, ó, não é sempre que dá certo de fazer assim, né? De fazer uma fatoração. Vai funcionar melhor quando não tivermos o coeficiente c, né? Ou, né, não tivermos o coeficiente b e esse c for negativo, ok? Então olha lá, aqui, ó, temos x² mais 2x, então a gente pode colocar o x em evidência. Então essa parte aqui é equivalente a isso aqui, ó, x vezes, colocando o x em evidência, ó, qual o número que eu multiplico aqui dentro por x que dá x²? Tem que ser o x, né? Ó, x vezes x². Não, desculpa. X vezes x dá x². Não mudou nada. Agora, qual o número que eu multiplico aqui, ó, qual o número que eu ponho aqui que eu multiplico por x que dá mais 2x? Mais 2x. Olha, vai ter que ser mais 2, né? E só isso, ó. X vezes x dá x². E x vezes mais 2 dá mais 2x. Não mudou nada. Agora, igual a 0. Agora, pergunta. Né? Pergunta. Eu tenho produto aqui, ó, de um número que é x e do outro que é x mais 2 dando 0. Para isso acontecer, né? O que eu preciso? O que tem que acontecer? O que eu preciso? Eu preciso que o x seja igual a 0. Ó, se o x for igual a 0 aqui, né? 0 vezes qualquer abobrinha aqui, ó, dá 0. Então, o x tem que ser igual a 0. E, né? O outro caso vai ser o seguinte, ó, x mais 2 igual a 0. E daqui você conclui, passa o mais 2 para o segundo membro, vai dar menos 2. Então, x vai ser igual a menos 2. Né? Observa, ó,
Se esse número for zero, x mais 2 for zero, então x vezes qualquer número que eu ponho no lugar do x, né? Vezes zero, dá zero. Então, x mais 2 tem que ser zero também para funcionar. Só que quando você impõe que x mais 2 seja igual a zero, você descobre o quê? Que o x tem que ser igual a menos 2. Olha lá. Menos 2 mais 2 deu zero. Certo? Então, ó, aqui outra maneira de achar as raízes é assim. Então, as raízes, ó, 0 e menos 2. Foi exatamente o que a gente encontrou aqui, ó. No passo 5, 0 e menos 2. Tá? Então, as raízes 0 e menos 2 está falando o quê? Onde o gráfico vai cortar o eixo x. Então, é aqui, ó, no 0 e no menos 2. Certo? Lembrando que quando a gente fez o f de x igual a zero, é a mesma coisa que o y. Então, a gente tem os seguintes pontos, ó. 0 para x, que é o x1, e 0 para y, que é o f de x igual a zero. E qual outro ponto? Menos 2 para x e 0 para y. Então, são exatamente esses pontos aqui, ó. Esse e esse. Com isso, já dá para montar o gráfico, mas só para vocês verem uma coincidência, né, porque o gráfico vai ficar assim, ó. O vértice é lá no menos 1, vai passar aqui, né, vai embora, e vai passar aqui, vai embora. Já dá para ter uma ideia de como vai ser o gráfico, ok? Aqui aconteceu uma coincidência. Para encontrar a interseção do gráfico com o eixo y, a gente deve fazer o x igual a zero. Mas, olha a nossa função, ó, f de x igual a x quadrado mais 2x. Então, quando você faz lá, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 2x, vai ficar o quê? Vai ficar isso aqui, ó. Então, tem que trocar o x por zero, né, para descobrir a interseção com o eixo y. Então, vai ficar f de zero, lembrando que o f de zero é a mesma coisa que y, vai ser igual ao que? 0 ao quadrado, isso aqui a gente sabe, dá 0 mais 2 vezes 0. Né? Ou seja, isso aqui, ó, dá 0. Então, que ponto que a gente tem? O x a gente escolheu, foi 0. E o y, que é o f de 0, no caso, deu 0 também. Então, a interseção, ó, deu esse ponto aqui, ó. Certo? É o 0, 0. Coincidiu com uma das raízes aqui, ó. Né? Do x ser 0 e depois, ó, pegando o valor do y 0 também. Ok? Então, a letra A está feita, vamos para B. Vamos agora mais rapidinho. Novamente, ó, coeficiente A é 1, então a parábola tem concavidade voltada para cima. A equação associada a essa função vai ser o que? X quadrado mais 4 igual a 0. Se a gente tentasse fazer o seguinte, né, isolar aqui, ó, x quadrado, ia ficar assim, ó, x quadrado é igual a menos 4. Ok? Então, a gente pode tirar esse quadrado aqui de que maneira? Você poderia tirar ele, né, da forma de raiz. Então, x seria igual mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Aí tem um problema. Olha só, raiz quadrada de um número negativo. Gente, isso aqui a gente não vai trabalhar agora, né? Tem a ver com o número complexo. Então, se deu raiz quadrada de um número negativo, quer dizer que não vamos ter raiz real, ok? Então, o gráfico não vai intersectar o eixo x. Então, o gráfico ele vai ser de que maneira? Ó, a gente já sabe que ele tem concavidade para cima. Então, ele vai ser desse tipo aqui, ó. Ok? Os coeficientes A, B, C, né?
só para a gente descobrir o x do vértice, na verdade o y do vértice depois aqui. Então o A vale 1, o B vale 0, porque não aparece nada multiplicando o x aqui, e o C vale 4. Observa que o comentário que eu fiz aqui, ó, de não ter raiz real, vai ser verificado com esse delta. Garanto para vocês que esse delta vai dar um número negativo. Vamos ver? Então, delta vai ser igual a b ao quadrado. Não tem o b. O b é 0 aqui. Ó. Então, 0 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Olha lá. Que conclusão a gente tira daqui? Que o delta vai ser igual a 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes 1 vezes 4. Isso dá menos 4, menos 16. Certo? Então, delta deu menos 16, 1 menor que 0. Então, não tem raiz real. Então, realmente, né, não tem interseção com o eixo x. Agora, o vértice, tem como a gente encontrar. X do vértice. Então, é menos o b sobre 2a. Então, é menos 0 dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, daqui a gente conclui que ó, vai ficar menos 0 dividido por 2. Né? Então, isso aqui deu 0. Agora, o y do vértice. Menos delta sobre 4a. Então, é um menos da fórmula e agora o valor do delta. Só que o delta é menos 16. Então, parênteses, menos 16. Fecha parênteses. Dividido por 4a. Então, é 4 vezes 1. Certo? E aqui ó, vai ficar um menos vezes menos aqui de dentro. Isso aqui dá mais 16. Ou apenas, né, 16. Dividido por 4. E 16 dividido por 4, isso dá 4. Então, o y do vértice deu 4. Então, o vértice vai ser o quê? Vai ser igual, ó, x do vértice é 0, y do vértice é 4. Então, temos aqui ó, um ponto interessante. 0 e 4. Vou colocar ele aqui. Ó. Então, é o 0 para x e o 4 para y. Então, nós vamos subir aqui ó, até esse ponto aqui. Ó. Certinho? Esse aqui vai ser o vértice. Os valores as coordenadas é 0 para x, então aqui está o eixo x. Então a gente vai andar até chegar no 0. Chegou. E 4 para y, então a gente sobe. Então dá aquele valor ali. Ok? Só que aí a gente não tem... não temos raiz aqui, então porque o delta deu negativo. Então esse passo 5 a gente não tem ele. A interseção do gráfico com o eixo y, né, que é o passo 6. Olha lá, a função deu, ó, f de x igual a x quadrado mais 4, né, essa é a função. Só que quando você pega o f de x igual a x quadrado mais 4, para encontrar a interseção você vai fazer o x igual a 0. Então, ou seja, que a gente tem esse aqui, ó, o f de 0, trocando x por 0, é igual a 0 ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 4, certo? Então, 0 ao quadrado é 0, mais 4, isso deu 4. Então, qual ponto que vai ter interseção com o eixo y? Ó, o x é 0, a gente pegou, né? Tá aqui, ó. X é 0 e o y é 4. Que coincidiu com ser o vértice da nossa parábola aqui, ó. Olha lá, 0 e 4. Coincidiu de ser o vértice. Mas e aí, como que a gente pode ter uma noção de como fazer uma parábola aqui da melhor maneira possível? Tem um detalhe importante. A parábola ela é simétrica, ou seja, ela
o mesmo que repete aqui do lado direito, vai ter do lado esquerdo, ok? Então, isso ajuda a gente a fazer um desenho. Então, a gente pode pegar pontos simétricos aqui e calcular os valores dele. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o menos 1. Vamos calcular o f de menos 1. Então, vai ficar assim, ó. F, então vamos calcular o valor da função quando x vale menos 1. Vai ser igual a menos 1 ao quadrado, ok? Mais 4. Só trocar o x por menos 1. Então, isso aqui vai ser igual aqui, ó. Menos 1 ao quadrado é 1, mais 4. Então, aqui, o nosso f de 1 vai ser o quê? Vai ser igual a, ó, 1 mais 4 é 5. Ou seja, qual o valor? Aqui a gente está calculando assim, ó, o valor da função quando x vale 1 é 5. Então, a gente tem um ponto, ó, o x vale 1. Aliás, desculpa, menos 1, né? X vale menos 1. Quando o x vale menos 1, o y associado a esse x vale 5. Então, a gente tem qual valor aqui, ó? O menos 1. Deixa eu só apagar uma coisa aqui. Então, a gente tem aqui, ó, o menos 1 e 5. Então, olha lá, o x vale menos 1. Então, no eixo x menos 1. Então, a gente vai subir aqui, pontilhar. Certo? Bonitinho. E o y é 5, até chegar no 5. Então, a gente tem este ponto aqui, ó. Ok? Analogamente, a gente faz agora com o simétrico. Se você pegou o menos 1, nós vamos fazer agora com 1, continha. Então, vai ser o f de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado, é só trocar o x por 1, mais 4. Ou seja, o f de 1, fazendo mais direto agora, 1 ao quadrado é 4. Desculpa, 1 ao quadrado é 1. 1 mais 4, 5. Certo? Então, temos outro ponto. Ó. Quando x vale 1, o f de 1, que é o y, vale 5. Então, ó, quando x é 1, o y vale 5. Tá esse outro ponto aqui, ó. Ok? Então, um esboço do gráfico seria mais ou menos assim, ó. Ok? Mais ou menos isso. Vamos para o próximo. Então, vamos lá. Novamente, ó, coeficiente A é positivo, parábola voltada para cima. Certo? Então, parábola voltada para cima. A equação associada a essa função vai ser o quê? X² menos x menos 6 igual a 0. Os coeficientes. O A vale 1. O B vale menos 1. E o C vale menos 6. Certinho? Agora, seguindo, vamos calcular o delta. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, vamos fazer direto. Então, é menos 1 ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes... vou colocar aqui. Tem gente que tem dúvida. Vou fazer direto, não. Mas, ó, é vezes o C, só que o C é menos 6. Então, parênteses, menos 6. Sempre tiver número negativo, põe parênteses. Agora, vamos dar uma melhorada nisso aqui. Né? Então, delta vai ser igual a menos 1 ao quadrado é 1. Agora, aqui, ó, menos vezes menos aqui dos 6 dá mais. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 6, 24. Então, daqui, a gente conclui, portanto, que o delta vale 25. Então, tem duas raízes reais
diferentes, distintas, o delta para um número positivo. Vértice. Então, o x do vértice vai ser menos o b sobre o 2a. Então, é o menos da fórmula, só que o b é menos 1. Então, parênteses, menos 1, fecha parênteses, dividido por 2a. 2 vezes 1. Então, nesse caso aqui, ó, menos vezes menos aqui dentro dá mais. Então, vai ficar 1 dividido por 2. E se quiser dividir, isso aqui dá 0,5. Nesse caso, pode dividir, vai ser interessante. Agora, o y do vértice é o menos delta sobre 4a. Né? Então, vai ficar o menos da fórmula e o delta, 25. Então, menos 25 dividido por 4 vezes o a. Só que o a é 1. Ok? Então, observa. O y do vértice vai dar um número negativo. Certo? Então, fazendo essa continha aí, ó, o que a gente vai encontrar? A gente sabe que, só para escrever em decimal, aqui se quiser deixar a forma de fração, né, seria menos 25 dividido por 4. Mas aqui vai ser interessante a gente achar em decimais. Se fosse 20 dividido, a gente sabe que vai dar um negativo. Por quê? Ó? Menos dividido quando não tem nada é mais, aqui dá menos. Ok? Então dá negativo. Sabe que 4 vezes 6 é 24. Então vai ficar menos 6, vírgula. Sobrou 1, né? Porque 25 menos 24 dá 1. Então seria 1 dividido por 4 é 0,25. Então aqui vai ser menos 6,25. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Ficou exprimido, né? Então aqui é menos 6,25, que é o y. Então qual vai ser o vértice? Então o vértice é menos 0, não, o vértice é 0,5, certo? E aqui vamos colocar um ponto e vírgula nesse caso. E um menos 6,25. Ok? Quando tiver número decimal, põe um ponto e vírgula para diferenciar. Ok. E as raízes, né? Vamos aqui agora. Então, vamos achar esse ponto aqui, o vértice lá no gráfico. Ó. É meio para x e menos 6,25 para y. Então, ó, meio para x. Então, no eixo x, ó, ele vai estar aqui entre 1 e 0. E menos 6,25. Então, aqui seria o 6,5, menos 6,5. Então, podemos falar que o menos 6,25 está mais ou menos ali. Então, fechando o retângulo, né, o vértice vai ser mais ou menos aqui, ó, nesse ponto. Certo? Então, digamos que o vértice esteja aqui. Ok? Agora, as raízes, né? Então, a gente sabe que o delta deu 25. Então, x vai ser igual a menos o b, só que o b, olha lá, é menos 1. Então, é o menos da fórmula, parênteses, menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 25, dividido por 2a. Só que o a é 1, 2 vezes 1. Então, daqui, a gente vai tirar o quê? Ó? Que o x1 vai ser igual a 1 mais a raiz quadrada de 25, né? Porque aqui, ó, menos vezes menos é mais. Então, vai ser 1 mais 5. Então, 1 mais 5 é 6, dividido por 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Agora o x2, que é a outra raiz. Vai ficar 1, né? 1 menos 5, agora fazendo com o valor negativo. E 1 menos 5 é menos 4.
Menos 4 dividido por 2, isso dá menos 2. Então temos aí, ó, as duas raízes, né? Então, uma é com x menos 2, que dá nesse lugar aqui, e a outra quando x é 3, deu 3. Então, dá esse valor aqui, certo? Dá esse ponto. Então, com isso, dá para a gente ter uma noção, mais ou menos, de como vai ser o gráfico da função. Então, ele vai vir, vai subir mais ou menos aqui, e vai subir mais ou menos aqui, certo? Mais ou menos aqui, ok? Tá difícil aqui para ficar bonitinho, mas dá para ter uma ideia do gráfico, ok? Vamos para o próximo. Esse aqui é f de x igual a x quadrado, olha lá. Então, o coeficiente a é positivo, parábola voltada para cima, né? Então, a equação associada à função vai ser essa aqui, ó, x quadrado igual a zero, né? Daqui, ó, dá pra gente descobrir as raízes, né, dessa equação aqui, certo? Por quê? Porque a gente poderia fatorar ela assim, ó. Aliás, melhor ainda, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de zero. Então, daqui a gente conclui que x é mais ou menos zero, certo? Mas a gente sabe que x ser igual a mais zero, isso é a mesma coisa que zero. E x ser igual a menos zero, mesma coisa que zero também. Então, as duas raízes aqui são iguais e são iguais a zero, ok? A gente vai verificar isso mais para frente. Mas assim, a gente já sabe as raízes, né? Então, os coeficientes, o a vale 1, que é o número que está junto do x quadrado, o b vale 0 e o c vale 0, né? O delta vai ser igual, olha lá, b ao quadrado menos 4ac. Então, é 0 ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes o c, que é 0. Ou seja, ó, está confirmando o que eu falei. Então, o delta vai ser igual a 0 ao quadrado é 0, e menos 4 vezes 1 vezes 0, isso dá 0. Então, olha lá, o delta é igual a 0. Ou seja, tem duas raízes reais e repetidas, né, que são essas duas aqui, as duas deu igual a 0. Agora, o x do vértice e o y do vértice. Novamente, olha lá, x do vértice. O b é 0, vai ficar 0 menos 0 dividido por 2a. Então, o x do vértice é 0. O y do vértice é o menos delta dividido por 4a. Só que o delta é 0. Então, menos 0 é igual a 0. E 0 dividido por 4 é 0. Então, o vértice é quem? Olha lá. X do vértice é 0, y do vértice é 0. Então, o vértice é 0 e 0. Então, a gente tem aqui no nosso gráfico, ó, esse ponto aqui, 0, 0, é o nosso vértice. O que mais? Já falei para vocês que as raízes, ó, as duas, né, é 0. Então, coincidiu com o vértice aqui. Então, a gente vai ter que fazer algo parecido com este caso aqui, ó, certo? Parecido com a letra B. Jogar dois valores simétricos para a gente ter uma noção melhor do gráfico. Continuando, só para confirmar que as raízes são 0. Olha lá, x é igual a menos b, então é o menos 0, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 0. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 0, dividido por 2a, 2 vezes 1. Então, olha lá, o x1 vai ser o quê? Menos 0 é 0, mais raiz quadrada de 0 é 0. Então, 0 mais 0
é 0. Dividir por 2 deu 0. Agora o x2. Então, menos 0 com menos 0, tanto faz, é 0. Dividido por 2 é 0 ainda. Né? Então, confirmou o que eu tinha comentado aqui. Ó. Ok? A interseção com o eixo y, né? Lembra? O f de x é igual a x quadrado. X ao quadrado. Então, quando a gente faz o x igual a 0, fica f de 0 vai ser igual a 0 ao quadrado. E 0 ao quadrado, isso dá 0. Então, o ponto de interseção com o eixo y é o quê? A gente jogou que é o x igual a 0 e o y é 0 também. Ok? Coincidiu novamente com o vértice. Então, a gente pode jogar dois valores aqui, ó, simétricos. Digamos, o menos 1 e o 1. Né? São valores que estão à mesma distância do eixo y. São valores simétricos. Então, vamos pegar aqui ó, o f do menos 1. Né? Trocando aqui, ó, troca aqui e aqui por menos 1. Vai ficar menos 1 ao quadrado. Ok? Então, o f de menos 1 ao quadrado, e isso dá mais 1 ou apenas 1. Então, qual ponto a gente tem? Ó? Quando o x é menos 1, o y deu 1. Ok? Então, a gente tem esse ponto aqui, ó, menos 1 e 1. Dá este pontinho aqui. Do outro lado, né, vai ser simétrico. Né? Então, você vai fazer a continha. Você vai trocar o x por 1, faz a continha, 1 ao quadrado dá 1. Né? Então, o ponto que você vai encontrar é esse aqui. Ó. Quando o x é 1, né? o f dele dá 1 também. Então, dá esse ponto aqui. Ó. Ok? Não vou fazer a conta, é simétrico. Então, a parábola vai ter mais ou menos esta aparência aqui. Gente, não é um V, tá? A gente joga alguns valores só para ter uma noção de como é o gráfico, ok? Então, com isso a gente termina essa letra D, né? Com isso a gente termina a semana 2.